Você comentou que o jornal foi fundado numa intenção nas férias dos jogos de futebol. Como é que é isso? Não. O que acontece é o seguinte. Os jornais, os grandes jornais europeus, eles passaram a apoiar o esporte. Por que apoiavam o esporte? Porque eles dependiam daquelas 2, 3 páginas do noticiário esportivo. Então, quando não tinha o futebol, eles tinham que dar um destino para aquelas 2, 3 páginas. Consequentemente, eles passaram a incentivar outros eventos esportivos. Na Europa, o grande evento que foi imposto pelo jornal L'Équipe foi a Volta da França de ciclismo, a mais famosa corrida do mundo, que tem o Lance Armstrong como vencedor. Aqui no Brasil, o principal evento que foi bancado por um jornal foi a Corrida Internacional de São Silvestre, que foi criada pela Gazeta Esportiva nas férias do futebol, e a São Silvestre, aqui no Brasil, propiciava um noticiário muito grande de esportes para os jornais. Então a São Silvestre, digamos assim, foi criada para cobrir um espaço que ficava meio vazio nas férias do futebol. Exato. E acabou dando super certo, né? Claro. E o fato do seu pai ter um jornal, eu não sei que idade você tinha quando fundaram esse jornal? Não, eu nasci e o jornal já tinha sido fundado. Então, isso influenciou no seu interesse pelo conhecimento de uma coisa é praticar esporte, outra é saber tudo como ele sabe. No começo não. Eu era um santista fanático, torcia pelo Santos do Pelé, eu queria me aprimorar e discutia lia tudo que me caía na mão. Aliás, literalmente tudo. Desde história, mitologia, história do teatro, Segunda Guerra Mundial, história da arte, como são as colunas dóricas, jônicas e por aí afora, como a pintura abstracionista, qual a diferença do impressionismo para o expressionismo, que no expressionismo você mistura as cores primárias, azul, amarelo e o vermelho na tela, o amarelo com o azul e acrescenta branco, e você tem aquele mar de Gauguin do Tahiti, por isso que ele é o máximo do expressionismo. Quer dizer, eu lia tudo. Isso, toda essa memória que eu tenho é de ter lido anteriormente, não é que eu estudei agora, não. Mas era simplesmente por uma curiosidade. Tudo. Eu queria saber o porquê das coisas. Mas você nem pensava em usar isso como uma profissão? Não. Isso aí eu tinha 12 anos de idade, eu queria jogar futebol. E depois eu queria jogar tênis, depois eu queria jogar vôlei. E jogava tudo. E tudo mal, porque se eu fosse competente eu seria um atleta. Como eu não consegui ser competente, eu fui fazendo um pouco de cada coisa, e isso me deu embasamento para depois falar. Narrar uma luta de judô, comentar um jogo de basquete. Então, mas quando foi que as pessoas perceberam, quando você se percebeu um expert nisso, ou que as pessoas, quem foi que percebeu primeiro? Você ou as pessoas começaram a notar? Não, eu sempre entendia, eu percebia que eu entendia mais do que o outro, mas eu percebia também que você não pode ser arrogante, então você tem que chegar ao dom da comunicação. Qual que é o dom da comunicação? Não, é a simpatia, é o coloquial? Não é. Você às vezes pega, e eu tinha um exemplo, que eu não vou citar o nome aí, tinha um comentarista, entre aspas, narrador de automobilismo, que hoje não trabalha mais, que é um ex-piloto, que sabia absolutamente tudo. Então, em 1 minuto, ele passava 82 informações. Então eu falei, não dá. Em 1 minuto você tem que passar explicando bem 2 a 3 informações, que é a cota perfeita para você fazer uma transmissão esportiva, uma transmissão do Oscar e por aí afora, sem ter aquele quê, não é nem de arrogância, aquele quê de saber algo mais, mas de querer enxertar informação no ouvido do outro que ninguém merece. E qual foi a sua introdução assim, profissional? Onde você começou o seu trabalho? Comecei simultaneamente na Bandeirantes e no Jornal da Tarde. Em 1900 e bolinha, de 76 para 7h30 para 7h07, eu comecei nos dois. No Jornal da Tarde, cobrindo férias, eu tinha uma redação, eu escrevia bem, tinha uma boa redação, me convidaram para cobrir férias. E na televisão, o Fernando Solera, hoje na TV Gazeta, que na época era diretor de esportes da TV Bandeirantes, me convidou para apresentar os tapes de futebol e participar do programa do almoço A Transesportiva, e aí eu fiquei até hoje fazendo isso. E foram então as pessoas que se dirigiram a você, você não precisou correr atrás do trabalho? Não, porque eu ia em jogos e tudo e falava, né? Conversava com A, com B, com C, eles percebiam, ele sabe explanar, a ideia dele tem começo, meio e fim, que é muito difícil, né? Quantas vezes você quer vender seu peixe, seja em qual assunto for, e você não consegue fazer a explanação com começo, meio e fim. Então,
talvez eu tenha feito marketing pessoal nos anos 70 sem saber o que era com 18 anos, 17, 18 anos de idade. É mais ou menos isso. E daí, quando você sentiu, assim, primeiro trabalho reconhecido, que as pessoas começam a notar que você é um bom profissional e falar do seu trabalho? Não, foi. Que teve um marco, assim? Teve. A cultura esportiva dos anos 70 era totalmente voltada para o futebol. Em 77, o Brasil ia sediar o Campeonato Mundial de Vôlei Juvenil, masculino e feminino. A seleção feminina jogava Jaqueline, Isabel, Vera Mossa, as musas do vôlei. Na seleção masculina, falar os bonitos para as meninas, Renan, Montanaro, aí os feios, Bernardinho, Amauri, enfim. Todo esse povo estava começando a seleção e eu estava começando a minha carreira. O Brasil era favorito, aí o Bernard saiu da concentração para jogar um jogo adulto. Bernard Reisman, hoje secretário de esportes de governo. E aí a seleção, todo mundo achou que o Brasil vai ter dificuldade e tal. E na verdade, foi muito bacana, porque era um jovem jogando e mostrar muita condição. E ao mesmo tempo eu, como repórter lá, eu era repórter da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes e do Jornal à Tarde. Eu passava o dia inteiro fazendo isso. E eu gostaram das histórias que eu escrevi no jornal, gostaram do que eu coloquei na televisão, acharam divertido o que eu falava na rádio e as entrevistas que eu fazia, enfim. Aí eu falei, pô, peraí, foi um diferencial. Aí acabou o evento, eu fui... O Mundial foi de agosto para setembro. Em novembro eu viajei para essa Copa do Mundo de vôlei. Era a primeira edição da Copa do Mundo no Japão. Como convidado e fui o jornalista que fez a cobertura. E de lá para cá não parei. Que ano foi isso? 1977. Caramba! Há 30 anos atrás. Bom, os nossos internautas nem sonhavam em nascer, né? Com certeza, com certeza. Bom, falando em internautas, vamos lá, Marcinha. A Neiliane está perguntando o que você acha da mulher atuando no esporte, como por exemplo a Renata Fã. Eu acho ótimo. Eu acho que as mulheres têm um caminho muito significativo com relação ao esporte. A Renata Fã, eu trabalhei com ela na TV Record, voltei para a Bandeirantes, ela está muito bem na Bandeirantes, comandando muito bem o programa. Ela adora futebol e está indo no bom caminho. Pelo que eu sei, eu estava numa outra emissora, mas ela fez um bom trabalho também nos Jogos Pan-Americanos. Eu acho que o esporte, sem o lado feminino, não tem um crescimento. E o Brasil só se tornou uma potência olímpica, uma potência esportiva, quando no início dos anos 80 nós pensamos na mulher no esporte. Não existe um país com poder esportivo sem a mulher praticando e falando sobre esporte. É o que dá o charme do esporte, não é? Não, eu, por exemplo, eu viajei muito mais o mundo com a seleção brasileira feminina de basquete do que com a masculina. Eu viajei bastante com a masculina, mas não dá nem para comparar. Paulo e Hortência não suportavam mais me ver. Onde estão? Uma estrada em Bucareste, na Romênia. Aonde estão? Tal lugar. Então faz um vira íntimo, né? Não, inclusive brincando até com relação à mulher no mundo esportivo. Hoje eu coloquei no meu Orkut uma foto minha, abraçadinha, que nem eu tirei a foto com vocês, com a Nádia Comaneci, que é a mulher do século XX no mundo do esporte. O século XX teve os maiores ícones, Pelé, Cassius Clay, Muhammad Ali, Michael Jordan, e a primeira mulher é a Nádia Comaneci, que conseguiu a perfeição na ginástica. Qual foi esse ano da Nádia Comaneci? 76 em Montreal. Bom, ele sabe tudo, gente. Isso aqui é um detalhe, isso é pouco, né? Porque qualquer data, qualquer pessoa que você pergunte, ele é a enciclopédia do esporte. Não, né? Pode ser de guerra, por exemplo. Você se lembra do filme com Ben Affleck, do ataque a Pearl Harbor? Você lembra daquele filme? Não, sinceramente ele boa não. Pinta. Sim, ele eu sei quem é, agora então, o filme não lembro. Então, é muito simples. Aquele filme foi... o ataque a Pearl Harbor foi às 7 horas e 5 minutos da manhã de 7 de dezembro de 1941. Gente, o cara é perigoso. É um perigo isso. Toma cuidado com o que fala, que não vai esquecer. Não esqueço. E promessa então, nossa senhora. Não, eu lembro e faço com que a pessoa lembre. Se todo mundo tivesse essa memória, hein, a gente estava frito.